Olá, querido, querida que está estudando Sociologia e está se preparando para fazer a prova do Enem. Existem três grandes correntes dentro do pensamento sociológico que nascem a partir do século XIX. A primeira corrente, o positivismo funcionalista, seguindo a tradição inaugurada por Augusto Comte e levada adiante por pensadores como Emile Durkheim, procura justificar as relações sociais dentro da sociedade capitalista, que é aperfeiçoar a sociedade nesse sentido, porque entende a sociedade como um organismo em que cada parte cumpre uma função, aquela concepção funcionalista, a gente diz, conservadora, autoritária e que entende a sociedade como um organismo onde cada classe e cada indivíduo cumpre uma função. E estando adequadamente organizada essa estrutura, esse organismo, o progresso beneficia o conjunto dessa sociedade. Uma concepção, então, muito, vamos dizer assim, apreciada pelas elites, porque, afinal de contas, tem toda uma concepção otimista com relação ao desenvolvimento capitalista e acredita que é possível aperfeiçoar essa sociedade, criar mecanismos para que se estabeleça uma harmonia, uma coesão social necessária para que ela se reproduza. Uma concepção, então, conservadora, vamos dizer assim, dessa sociedade organizada nos moldes capitalistas, que quer simplesmente aperfeiçoá-la, criar mecanismos que garantam coesão e harmonia social de modo a reproduzi-la. Claro que existem concepções que se colocam dentro de uma postura um pouco mais neutra, como é, por exemplo, o caso de Max Weber, que representa aquela tendência mais intelectualizada mesmo, no sentido de estabelecer o estudo da sociedade como um objeto, vamos dizer assim, do qual o pensador deve garantir uma certa isenção, um certo distanciamento. Uma concepção bem típica dos acadêmicos, dos intelectuais que fazem carreira acadêmica, que entende que o seu papel é descrever os fenômenos sem necessariamente intervir sobre eles, seja para reproduzi-los, seja para transformá-los. Acreditam que a isenção, vamos dizer assim, a neutralidade do pensador é fundamental para que ele tenha clareza sobre o objeto que ele está estudando. E, nesse sentido, procura distanciá-lo o suficiente para que ele não se envolva diretamente com o objeto do seu estudo. Nesse sentido, essa perspectiva prega um distanciamento, uma neutralidade que garantiria uma objetividade ao cientista social. E, nesse sentido, ele não deve interferir nas questões ou se posicionar política e ideologicamente. Mas uma terceira corrente, nós sabemos, dentro do pensamento sociológico, que nasce com Marx, tem uma atitude completamente oposta. Oposta no sentido de que, primeiro, não está tentando reproduzir ou justificar as relações da sociedade capitalista. Tampouco, como esses pensadores tipo Max Weber, adota uma postura de isenção ou de neutralidade com relação às questões sociais. É uma concepção que não separa a teoria de prática, e nesse sentido a concepção marxista é uma concepção revolucionária. Sim, estou falando de Karl Marx e dos seus continuadores. Porque o marxismo nasce naquele contexto, em meados do século XIX, para a gente ter uma ideia, 1848 é o ano da publicação do Manifesto Comunista. Mas Marx faz a sua análise da estrutura dinâmica do capitalismo no momento em que esse sistema chegava à sua maturidade, à sua fase de apogeu, no século XIX. A gente fala do capitalismo clássico, do capitalismo concorrencial, que se instalou com a Revolução Industrial, que afirma o modo de produção capitalista e as relações sociais que são típicas desse sistema. Mas quando Marx morre, na década de 1880, o capitalismo já avançava para uma nova fase, para uma nova etapa. A fase que a gente chama de fase do capitalismo monopolista, ou do imperialismo, que Marx não chegou a ver. De modo que, depois da morte dele, os continuadores do pensamento marxista vão se deparar com uma situação bem concreta. Marx tinha previsto, vamos dizer assim, o momento em que o capitalismo entraria em colapso. Pela sua própria estrutura dinâmica, pelas contradições inerentes ao sistema, o modo de produção capitalista estaria, segundo Marx, no século XIX já atingindo seu apogeu e a partir daí começaria a apresentar suas contradições cada vez mais agudas e a partir dessas contradições, as crises periódicas que marcariam o capitalismo e que se desdobrariam então num processo revolucionário. Marx entendia, por exemplo, que a própria estrutura do capitalismo faria a riqueza se concentrar cada vez mais nas mãos de uma pequena parcela da população, pauperizando, empobrecendo constantemente o resto da sociedade. Até que, num certo ponto limite, isso se acabaria deflagrando sob a forma de uma grande revolta social, de uma grande revolução. Na verdade, quando Marx morreu, o capitalismo tinha atingido sua maturidade, mas parece que entra numa etapa em que ele ganha um novo fôlego. Como assim? É que nessa fase do capitalismo monopolista, do imperialismo, o capitalismo dos limites da Europa e do mundo ocidental começa a estender sua influência para todas as partes do planeta. A dinâmica do capitalismo está entrando numa nova fase a partir da segunda metade do século XIX, com a segunda onda de inovações tecnológicas que a gente chama de a segunda revolução industrial.
A segunda revolução industrial é caracterizada não só por um aumento extraordinário da capacidade de produzir riqueza pelas novas tecnologias que estão se desenvolvendo, mas traz características novas para a própria estrutura e funcionamento do capitalismo. Porque observa o seguinte, aquelas empresas que adotaram essas inovações tecnológicas que estão surgindo de maneira mais consistente, mais rápida, mais acelerada, acabaram eliminando ou absorvendo as empresas concorrentes. De modo que aquela fase do capitalismo concorrencial, daquele capitalismo marcado pela concorrência, pela disputa, vai desaparecendo e cedendo lugar à época dos monopólios. Vão surgindo os grandes trustes, os cartéis. Um truste quando uma empresa elimina as empresas menores e passa a controlar sozinha um setor da economia. Um cartel quando grandes empresas fazem um pacto, dividem o mercado em cotas, em fatias, estabelecem preços mínimos, deixam de concorrer entre si e estabelecem o que a gente chamaria de um oligopólio. Sim, monopólio quando uma única empresa domina aquela atividade econômica. Um oligopólio quando um grupo de empresas faz um pacto, uma associação, como a gente está vendo, dividindo o mercado em cotas, em fatias, estabelecendo preços mínimos, deixando de competir e assim estabilizam seus lucros sempre com uma margem bem elevada, porque já não existe mais alguma concorrência entre eles. O fato, observa, é que a partir desse momento nós temos, em primeiro lugar, essas empresas que agora monopolizam uma atividade econômica passam a ter lucros enormes e precisam exportar esses capitais investindo em outras atividades e em outros lugares do mundo. Além do mais, as inovações tecnológicas fizeram crescer a produção extraordinariamente, mas foi acompanhado esse processo de desemprego. As novas máquinas e as novas tecnologias, ao substituírem as pessoas, fizeram a produção de um lado crescer, por outro lado o consumo se retrai com o desemprego. Surge o fenômeno da superprodução e a necessidade de escoar essa produção industrial excedente. Quer dizer, nós temos agora mercadorias precisando ser escoadas, capitais excedentes que precisam ser exportados e investidos em outros lugares, para não falar de, aqui vou usar a expressão com toda uma ressalva, porque afinal de contas nós encontramos a expressão nos livros, às vezes em questões, mas ela é tão aberrante, porque afinal de contas ela distorce fundamentalmente os valores. A gente fala na época do imperialismo, além da superprodução industrial, além dos excedentes de capitais que precisam ser exportados, se costuma falar também de excedentes populacionais. Tu já entendeu por que eu estou colocando aqui uma ressalva. Excedente populacional, quer dizer, gente sobrando, mas isso é uma distorção grosseira, porque gente é o fundamento do mundo, gente não sobra nunca. Quando a gente escuta o termo explosão demográfica ou excedente populacional, a gente está imaginando que existem pessoas sobrando, mas gente não sobra nunca, pensa bem. Isso é fácil de constatar. Imagina, por exemplo, a situação lá na tua casa, de repente, se complicando momentaneamente em função de dificuldades que a família está passando. Como é que vocês raciocinam? Pois é, estamos com um excedente familiar, vamos ter que mandar alguém embora? Isso não existe. Na verdade, quando eu digo excedente populacional, eu estou invertendo a lógica, não é gente que está sobrando. É emprego que está faltando, é uma justiça maior na distribuição da riqueza que é produzida, é falta de comprometimento dos governantes com as necessidades da maioria da população. Alguma coisa nesse sentido está sobrando, ou seja, descompromisso com as necessidades sociais, a gente pode colocar a falta de investimentos ou a falta, por exemplo, de oportunidades de trabalho. Enfim, o que não posso dizer que tem gente sobrando. Na verdade, as coisas estão economicamente mal organizadas ou a legislação desse país não atende às necessidades do conjunto da população, mas na época se costuma falar de excedentes de produção, excedentes de capital e de excedentes populacionais. E esses fatores, então, teriam impulsionado uma época de expansão dos países capitalistas que vão em busca de colônias, de domínios, onde eles possam escoar sua produção industrial, onde eles possam obter matérias-primas a preço barato para sustentar seu crescimento industrial, onde eles possam aplicar esses capitais excedentes, investindo em outras atividades, para onde eles possam deslocar esses excedentes populacionais, ou seja, no processo de imigração que se intensifica nessa época. Em todo caso, repara que é uma nova etapa do desenvolvimento capitalista que está se inaugurando. A gente diz a época do capitalismo monopolista, do capitalismo financeiro ou a época do imperialismo. Também conhecida como a época do neocolonialismo, novo colonialismo, porque está começando uma nova etapa de expansão colonial, se voltando agora para as regiões da África e da Ásia. Sim, neocolonialismo observa porque a Europa, na Idade Moderna, já tinha se lançado num processo de expansão colonial, a era das navegações, dos descobrimentos, quando essa expansão se voltou especialmente para a América, onde se deu a conquista e a exploração da América integrada ao sistema capitalista como uma região periférica. Mas agora, na segunda metade do século XIX, o capitalismo está vivendo uma nova fase de expansão colonial, que se volta agora para as regiões da África e da Ásia. E os objetivos também, dessa expansão são bem diferentes. E naquela época que a gente estudou na Idade Moderna, essas potências buscavam metais preciosos, ouro e prata, produtos tropicais de alto valor comercial, especiarias, quer dizer, se era o comércio ainda a mola propulsora do desenvolvimento capitalista, agora é a grande indústria e a necessidade, repito, de sustentar o crescimento industrial, de escoar a produção industrial excedente, os capitais excedentes serem investidos em outras regiões e assim por diante.
Uma nova fase do capitalismo que Marx não chegou a ver, mas que os seus continuadores, os seus herdeiros, vão ter que enfrentar em termos bem práticos. Claro que isso colocou para os marxistas um desafio bem concreto, porque até aqui Marx tinha elaborado, vamos dizer assim, uma concepção sobre como se daria o colapso do sistema capitalista e a construção dessa nova sociedade. Mas os continuadores de Marx vão ter que se deparar com uma situação caótica, com uma grande crise que abala o capitalismo, e na concepção da época era o momento em que o capitalismo estava de fato ruindo. Existia uma série de evidências que, de certo modo, mostravam para os homens daquela época que uma espécie de grande transformação estava em marcha. Como se o capitalismo estivesse realmente esgotando suas possibilidades e como se um novo modo de organizar a vida, a sociedade, a economia, a produção, tivesse gradativamente se afirmando. Sim, porque afinal de contas, olha as evidências do colapso do capitalismo. Primeiro, essas rivalidades, essas disputas por mercados, por colônias, por áreas de investimento, vão acirrando a tensão entre as potências capitalistas e tudo isso desemboca na Primeira Guerra Mundial com todo o trauma que ela representou. Ou seja, milhões, pelo menos 10 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados, aleijados e outros tantos milhões de traumatizados e desenraizados pela guerra. A economia dos países europeus que se envolveram no conflito totalmente devastada, arrasada. As tensões sociais crescendo dentro de todos os países. Imagina o quadro que se instalou na Europa, caótico, logo depois da Primeira Guerra Mundial. A desmobilização dos exércitos gerou desemprego em massa em todos os países, são milhões de desempregados. A economia está totalmente desorganizada e tem que ser readaptada aos tempos de paz. A carestia, o custo de vida, a fome impõem sacrifícios enormes para a população. Imagina nesse quadro caótico o que é que está acontecendo. Greves, protestos, rebeliões, motins, ocupação de fábricas, invasão de terras. Ora, para os continuadores de Marx, era mais que elaborar uma teoria sobre a passagem do capitalismo para o socialismo. Era uma questão agora de meter a mão na massa, como se diz, ou seja, de atuar diretamente sobre aquele contexto de crise, porque eles percebiam que estava chegando a hora da passagem de um sistema para outro. Ora, para os pensadores marxistas, que agora não são simplesmente pensadores, não são só teóricos, eles são homens que vão se envolver concretamente com as lutas sociais da sua época. Muitos deles são lideranças políticas, são ativistas, alguns com formação intelectual, outros com uma formação autodidata, mas o fato é que para eles, mais do que elaborar agora uma teoria de como vai se dar a passagem de um modelo para outro, é se deparar com a situação concreta de um mundo, eu te disse, que mergulhava num verdadeiro caos, e como a partir desse caos organizar as coisas no sentido, conduzir o processo no sentido de chegar ao poder e promover as reformas e as mudanças que abririam então o caminho para essa nova era. Sim, porque Marx não inventou a teoria da Revolução Socialista, ele observou como tinha acontecido a passagem do mundo feudal para o mundo capitalista. A partir do desenvolvimento do capitalismo dentro do próprio mundo feudal, ele vai crescendo, as contradições, vamos dizer assim, daquele velho mundo medieval vão se acirrando, e num certo momento o capitalismo, para poder ir adiante, precisa destruir aquela velha ordem. São as revoluções burguesas. Então tem um longo período de gestação do capitalismo, que vem lá do fim da Idade Média até a Idade Moderna. Mas é só depois que as revoluções burguesas destroem os últimos resquícios daquela velha ordem feudal, derrubam o Estado absolutista e, junto com ele, sua política mercantilista e os vestígios da intolerância da igreja, dos privilégios da nobreza, enfim. É só quando no plano político a burguesia toma o poder através das revoluções, como a Revolução Gloriosa, como a Revolução Francesa, que ela consegue então limpar o terreno, vamos dizer assim, e aí deslancha definitivamente o desenvolvimento econômico capitalista. Ora, Marx via no modelo de formação do capitalismo uma espécie de lição histórica, que dizia como se dava a passagem de uma época para outra. Ou seja, sem a tomada do poder por parte dessa nova classe revolucionária e sem as reformas que seriam necessárias para criar as condições para essa nova economia socialista, seria impossível imaginar um novo mundo nascendo. Isso quer dizer, então, que um pressuposto para a construção dessa nova ordem, desse novo mundo, era a tomada do poder, de modo a destruir os resquícios do capitalismo e abrir, organizar a economia e a sociedade em novos moldes que abriria caminho para uma nova fase de progresso e desenvolvimento da humanidade. E a Primeira Guerra, com todo o caos, né, que ela representava na Europa, para esses pensadores e para esses ativistas, para esses continuadores de Marx, era o momento, vamos dizer assim, em que tinha chegado a hora de tomar o poder, de promover as reformas necessárias, entre elas, fundamentalmente, abolir a propriedade privada dos meios de produção. Aquilo que gera riqueza e o sustento da sociedade, até então nas mãos da burguesia, deveriam ser coletivizados e colocados a serviço de toda a sociedade. O fato é que existia agora um contexto que mostrava, vamos dizer assim, que isso era mais que uma teoria, era agora a hora de colocar em prática tudo aquilo que Marx tinha previsto. E isso supunha a tomada do poder por parte dos trabalhadores organizados. O problema com o qual eles vão se deparar concretamente é que muitas vezes essa situação caótica, que cria um ambiente revolucionário, vamos dizer assim,
está acontecendo em países muito atrasados. Por exemplo, na Rússia, onde não existia uma tradição, por exemplo, de organização sindical, onde não existia ainda sequer a tradição de uma democracia liberal que permitisse, vamos dizer assim, a organização de partidos, a liberdade de imprensa, a organização sindical e assim por diante. Lenin, por exemplo, um dos continuadores de Marx, vai ter que adaptar o pensamento de Marx a essa nova situação. Marx imaginava que na medida em que o sistema capitalista ia avançando, ele ia gerando suas contradições, quanto mais, onde assim, avançava o capitalismo, mais as condições necessárias para sua ultrapassagem iam se criando. Eu vou te dar um exemplo concreto. Um empresário capitalista, por exemplo, para aumentar seus lucros, concentra os trabalhadores numa mesma fábrica. Ora, mas ao concentrá-los numa mesma fábrica, para poder explorá-los de maneira, vamos dizer assim, mais intensa e enriquecer, ele cria as condições para que os próprios trabalhadores se organizem, se conscientizem, organizem um sindicato, por exemplo, reivindiquem salários melhores através de uma greve e assim por diante. Ou seja, no próprio desenvolvimento do sistema capitalista, ele ia criando as condições, uma classe operária que ia se organizando, que ia se conscientizando e que, nesse sentido, se tornava capaz, então, num certo momento, de, criando uma consciência de classe, tomar o poder e promover as reformas necessárias para transformar a sociedade. Ora, podes imaginar então onde Marx calculava teria início esse processo revolucionário, nos países onde o capitalismo estava mais adiantado. Ali existiria uma classe operária mais consciente, mais organizada, mais politizada, mais combativa, e ali existiriam as condições, então, para a ultrapassagem do capitalismo. Marx, por exemplo, foi viver na Inglaterra, na fase final da sua vida, acreditando que, como ali o capitalismo estava mais adiantado, ali também surgiriam as condições necessárias para a ultrapassagem do capitalismo. Observa que, na verdade, não é na Inglaterra, no centro dinâmico do capitalismo da Europa do século XIX, que vai explodir a Revolução Socialista, mas nas regiões periféricas, como, por exemplo, na Rússia, uma região pobre e atrasada, que não tinha tradição industrial e onde não existia ainda uma classe operária numerosa. Daí, inclusive, o símbolo da Revolução Russa, né, dos bolcheviques, a foice e o martelo entrelaçados, como uma aliança da classe operária com a classe camponesa, que na Rússia formava a esmagadora maioria da população. E na concepção de Marx, era, na verdade, a classe operária, a classe revolucionária. Na medida em que o capitalismo se desenvolvendo, cria, como eu te falei, as condições necessárias para a sua própria ultrapassagem. Ora, Lenin é o primeiro pensador a se deparar com esse desafio, ou seja, Marx previu uma coisa que não está acontecendo, ou pelo menos, né, ele morreu antes do capitalismo entrar nessa nova fase, e nessa nova fase a teoria dele precisa ser reelaborada, tem que ser adaptada. Não é num país com capitalismo adiantado, com uma classe operária numerosa e politizada, organizada, que está explodindo a Revolução Socialista, ela está explodindo numa região atrasada. Na Rússia, por exemplo, que durante a guerra mergulha num verdadeiro caos, quando se desmorona o regime czarista e quando os socialistas russos têm a tarefa de tomar o poder e tentar promover naquele país atrasado o que seria, eu te disse, a reforma para a construção de um modelo econômico que ultrapassava o capitalismo como pensavam eles. Se na Rússia nem tinha se desenvolvido plenamente o capitalismo. Nesse sentido, nós vamos conhecer como, vamos dizer assim, Lenin, como os outros teóricos, vamos dizer assim, dessa época, procuram adaptar o pensamento de Marx a essa realidade que está se estabelecendo e de que maneira, vamos dizer assim, isso, por um lado, vai levar à tomada do poder e às primeiras experiências de construção de um modelo alternativo ao capitalismo. Por outro lado, como ao realizar uma revolução nessas condições, o marxismo também acabou se reelaborando e, às vezes, inclusive, se distanciando daquilo que Marx inicialmente tinha imaginado. Seria, vamos dizer assim, uma espécie de passagem do mundo capitalista para o mundo socialista. Vamos conhecer, em outros momentos e em outras aulas, como em cada realidade concreta o pensamento marxista vai se diferenciando e vai se reelaborando em função daquelas circunstâncias. Por exemplo, nós vamos focar especialmente dois contextos em que o marxismo vai ganhar força, justamente porque são dois países que estão mergulhados numa situação bem complicada e onde surgiu um ambiente, vamos dizer assim, revolucionário, no sentido da forte crise econômica, do descontentamento generalizado. Estou me referindo à Rússia, afinal de contas, ali vai se dar a primeira revolução nesses moldes, e estou me referindo à Alemanha derrotada na Primeira Guerra, porque ao final da Primeira Guerra, derrotada pela Inglaterra e pela França, a Alemanha vai ter que engolir o Tratado de Versalhes. O objetivo do Tratado de Versalhes é desmantelar a Alemanha como potência industrial. Um país derrotado e engolindo o Tratado de Versalhes teve que pagar uma gigantesca indenização de guerra, teve que se submeter a uma série de condições humilhantes de paz que foram impostas pelos países vencedores, de modo que seriam as duas ovelhas negras, vamos dizer assim, dentro da Europa no início do século XX. A Alemanha derrotada na Primeira Guerra e a Rússia que enveredou para o modelo socialista, com os bolcheviques tomando o poder a partir da queda do czarismo. Vamos ver como nesses dois países
vai evoluir o pensamento marxista daí para frente. Mas desde já vamos estabelecer uma diferenciação que vai se estabelecendo entre os socialistas, entre os marxistas. Uma ala mais moderada, que vai ser denominada daí para frente de ala socialista, vai pregar uma postura de reformas graduais que permitam, então, a passagem pacífica do sistema capitalista para uma sociedade socialista, mas onde vão conviver elementos que sobreviveram do capitalismo com políticas, vamos dizer assim, sociais bem desenvolvidas, que promovam distribuição da riqueza e uma gradativa, vamos dizer assim, construção de uma sociedade menos injusta, menos desigual. Essa é uma postura, então, mais moderada, que prega a manutenção, por exemplo, de um sistema de eleições, de um parlamento, que prega a sobrevivência do pluripartidarismo típico, por exemplo, né, das democracias liberais, mesmo que o Estado daí para frente passe a cumprir uma função importante, no sentido de planificar, de organizar a economia, de criar mecanismos de distribuição de riqueza e assim por diante. A gente vai chamar essa tendência de reformista. Uma outra ala, a ala que nós vamos chamar de comunista e que vai seguir o modelo da Revolução Russa, vai aderir a uma postura revolucionária, no sentido pleno da palavra, ou seja, de que é preciso tomar o poder, destruir mesmo as bases do capitalismo para poder construir essa sociedade igualitária. Vamos ter então, a partir daqui, uma tendência à diferenciação, e foi a Primeira Guerra que, pela primeira vez, colocou concretamente para os marxistas essa questão. Eu vou te mostrar exatamente o momento em que eles se dividiram. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, um forte apelo nacionalista convencia a população a apoiar a guerra, como acontecia também na França e na Inglaterra. Ora, nesse contexto, os marxistas se posicionaram da seguinte maneira. Alguns deles se deram conta que aquilo era uma guerra gerada pelas disputas entre trustes e cartéis e que ia implicar sacrifícios enormes para a população. De modo que eles preferiram se manter numa posição contrária à guerra. Votaram, inclusive, já existiam alguns parlamentares eleitos pelos socialistas e pelos comunistas na Alemanha na virada do século, no início do século XX, quando a guerra está começando. De modo que, quando se colocou a ideia de que a Alemanha tinha que declarar guerra e, para isso, o parlamento alemão tinha que votar a favor, socialistas e comunistas racharam exatamente nesse momento. Porque os socialistas ficaram com medo de perder o apoio da população, que estava tomada do espírito nacionalista, e, nesse sentido, votaram a favor da guerra. Outros, que preferiram se manter fiéis à tradição marxista, alertaram para o fato de que aquela guerra, na verdade, ia implicar sacrifícios enormes para a população, impostos mais pesados para pagar, a população morrendo nos campos de batalha, racionamento e outras privações impostas por uma população trabalhadora que já naturalmente passa por dificuldades e que teria que enfrentar dificuldades ainda maiores com a guerra. Nesse sentido, uma ala dos marxistas se colocou contra a guerra e resolveu pagar o preço desse desgaste. Sim, porque num primeiro momento eles foram mal vistos como inclusive traidores que não apoiavam a causa da Alemanha ou a causa da França. Quando a guerra veio, com todo o trauma que ela gerou, esses segmentos que tinham se posicionado contra a guerra e, num primeiro momento, tinham perdido, vamos dizer assim, prestígio com isso, acabaram sendo tremendamente prestigiados porque, de certo modo, eles tinham previsto o que ia acontecer em termos de horrores para a população. E, nesse sentido, saíram fortalecidos do conflito. Depois que a guerra terminou, então, a divisão entre socialistas e comunistas se tornou quase que, vamos dizer assim, irremediável. Porque a guerra gerou, te disse, essa divisão bem clara entre eles. Os socialistas preferiram, vamos dizer assim, para ter ganhos políticos mais imediatos, apoiar a guerra. Já os comunistas preferiram se colocar contra ela, percebendo que talvez num primeiro momento perdessem espaço com isso, mas mais tarde isso lhes daria, vamos dizer assim, uma grande vantagem, como de fato aconteceu. Primeira divisão, então, que a gente percebe, e ela vem, repara, exatamente nesse momento em que uma crise profunda se instala, com os efeitos da guerra e da Revolução Russa. A partir daí nós vamos ter uma tendência mais moderada, que prega reformas graduais e não necessariamente uma destruição revolucionária do capitalismo, a ala dos socialistas. A outra ala, seguindo a tradição da Revolução Russa, vai se posicionar, então, em favor sempre de um processo revolucionário para transformar radicalmente a sociedade em direção ao modelo socialista. Socialistas, vamos encarar daqui para frente com uma postura mais moderada. Comunistas, aqueles que vão adotar uma postura revolucionária, de tomada do poder pela revolução. Vamos ver como isso aconteceu na realidade da Rússia, na realidade da Alemanha, desses países que vão viver as primeiras revoluções do tipo socialista. Na Alemanha vai fracassar a tentativa de tomada do poder pelos socialistas. Na Rússia, em função do caos que se instalou com a guerra, os bolcheviques vão subir ao poder e vão implementar um modelo dito socialista, ou melhor, comunista no caso da Rússia, porque a tomada do poder se deu de maneira violenta. Vamos conhecer mais dos continuadores de Marx, da experiência que eles tiveram que viver na construção do socialismo ou na tentativa frustrada, como foi o caso da Alemanha. Mas vamos ver isso em outros encontros, em outras aulas.